Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Franklin. Hoje eu vou falar um pouco sobre nota fiscal de serviço. Um documento que para muitos pode parecer estranho, né? Fala, que documento é esse? Que tipo de informações são essas? Para quem não está acostumado a trabalhar com com esses documentos, né? Muitas das vezes não sabe identificar os dados dessa nota fiscal. E a intenção desse vídeo é meramente dar esse parecer, né? Você vai conseguir identificar algumas informações e não vai ficar estranhando tanto o documento quando vos enviar algum desses, tá? Esse tipo de documento ele é muito utilizado por prestadores de serviço, ou melhor, na maioria dos casos é na prestação de serviço. Quando você contrata um serviço, essa empresa tendo esse prestador, ele tendo um CNPJ e tendo uma inscrição municipal, ele está hábil, né, para fazer essa emissão de documento fiscal. As informações que você vai verificar no documento fiscal, e essas informações elas estão em todos os documentos fiscais de municípios afora que você poderá ter acesso. Lógico que nesse momento agora nós estamos olhando o nota fiscal do município de São Paulo, o layout do município de São Paulo. Cada município tem a sua legislação, a sua constituição orgânica, né? E em cada legislação eles têm um layout, né? Então a nota fiscal do município de Osasco, o layout da nota, que é a forma como as informações estão dispostas nesse documento, é diferente da de Suzano, da de Guarulhos, né, e do próprio município de São Paulo. Porém, as informações, apesar de estar com um layout diferenciado, essas são informações taxativas que precisam estar lá sem alteração. No caso dos dados do prestador de serviço e dos dados do tomador de serviço, aqui prefeitura aquele documento fiscal pertence, né, e outras informações mais. Vamos começar falando sobre essa informação aqui, o cabeçalho. Eles sempre terão lá no seu cabeçalho a qual prefeitura aquela nota fiscal pertence, que no caso vai ser o município do prestador de serviço, porque é o prestador que emite o documento fiscal, a nota fiscal de serviço, ou NFSE, tá? Tem o número da nota fiscal. Esse número é de acordo às emissões feitas por esse prestador. Se ele tiver no número 21, que é o caso dessa nota, significa que já foram emitidas 21 notas fiscais, né? Existem prestadores com uma quantidade maior, com uma numeração maior, que significa que já emitiram mais documentos, né? No caso 300, 1000, 1500, então quanto mais documentos fiscais aquele prestador emitir, maior será o número da nota. A data, campo de data e hora, ele serve para que você possa identificar o dia e a hora que aquele documento foi emitido, né? E nas legislações, na regra fiscal, isso também tem incidência em algumas outras situações de apuração de imposto, mas esse não é o tema desse vídeo. Prestador de serviço. Aqui você tem o campo do CNPJ, da razão social, endereço, município, inscrição municipal, CEP e unidade federativa. Tanto para o prestador como para o tomador serão as mesmas informações. Percebam que eles precisam colocar as mesmas informações, tá? São cobrados deles as mesmas informações. O prestador, que é o que faz a emissão da nota fiscal, ele precisa destacar que é a inscrição municipal dele. Muitas das vezes o tomador não, né? Porque o tomador muitas vezes é uma pessoa física, né? Vai colocar aí um CPF, não tem inscrição municipal, ou o tomador pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma escola, né? Pode ser aí um condomínio, né? Então, algumas das vezes terá inscrição municipal para os tomadores ou não. Agora, no prestador precisa ter, tá? É muito importante prestar atenção no município, tá? Porque de acordo com o município
você vai saber se aquele prestador é de fora do município, se é do município de São Paulo, e muitas das vezes você contratar um prestador de fora, ele pode vir com uma tributação diferenciada. Intermediário de serviço, esse campo é para aquela empresa que vai fazer aí o meio de campo, vai intermediar entre o prestador e o tomador. Exemplo de uma empresa que será colocada nesse campo. Os planos de saúde, tá? Plano de saúde, ele intermedia entre o hospital, né, que vai ser, no caso, o prestador, e o tomador, que vai ser aquela pessoa física que vai lá ter o contato com o hospital, lá tomar o serviço daquele hospital. E nesse sentido, ele entra aqui como intermediário de serviço, tá? Então, o campo prestador e tomador sempre precisa estar preenchidos. Agora, o campo intermediário de serviço é em alguns casos pontuais que ele será preenchido. Nesse caso aqui, não há um intermediário de serviço. Descrição do serviço. Importante que essa descrição coincida com o código do serviço, tá? Exemplo, aqui nessa nota fiscal eu estou com o código de datilografia e digitação. Aqui no campo descrição eu coloco serviços de construção civil. Isso daí não tem coerência. E esses documentos fiscais eletrônicos, eles são auditados pela prefeitura, quando é nosso fiscal de serviço, auditados pelo Estado, pela Secretaria da Fazenda do Estado, quando é um documento estadual. Então, se porventura você querer utilizar um código de serviço e colocar uma outra descrição, a empresa ao qual está prestando o serviço pode aí sofrer sim uma intimação aí da prefeitura para se explicar o porquê dessa divergências de informações. Tá? O valor total do serviço, que é o valor ao qual foi acordado entre as partes, entre o tomador e o prestador. Esse valor pode sofrer redução? Sim, pode sofrer redução, no caso de haver retenções na fontes, que é o INSS, o IR, CSLL, COFINS e PIS, PASEP. Se porventura houver retenção na fonte do imposto, o tomador do serviço vai pagar o valor líquido para o prestador, porque ele reterá esses impostos antes de efetuar o pagamento. Isso se chama retenção na fonte. Né? Em alguns casos de prestação de serviço, esses campos serão preenchidos com seus respectivos valores. Aqui nós temos o campo de código de serviço, nesse caso, quando o código de datilografia e digitação, e existem outros códigos que estão lá na lista anexa, na legislação da Lei 116, Lei Complementar 116, aonde lá você vai ter lá um anexo com todos os códigos de serviço que a prefeitura reconhece, né? E nesses códigos ali você vai encontrar o serviço de datilografia e digitação. Outras informações, aqui nesse caso é quando você vai colocar a legislação que te deu respaldo para a emissão desse documento fiscal, né? Que a Lei 14.097 de 2005 foi ela que fez obrigatório a emissão de documentos fiscais. Depois vem aí dizendo que esse documento foi emitido por uma empresa do Simples Nacional, logo, empresas do Simples têm uma tributação diferenciada, tá? E quando você é MEI, aí a apuração do imposto também se diferencia. Então, essas informações são importantes para que quem for trabalhar com esse documento saiba aplicar a legislação correta segundo o modelo tributário de cada empresa. Tá? Isso aqui é um documento fiscal, é a nota fiscal. Esses documentos para a pessoa física é importante que eles sejam guardados para que quando for feita a declaração de imposto de renda, você possam utilizá-los para poder fazer dedução, se caso for uma prestação de serviço de médico, dentista, ao qual foi tomado, para a pessoa jurídica, para que seja feito aí as apurações devidas dos seus impostos, deduções aí de despesas. Então, ele é um documento importante tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.
toda vez que você for tomar um serviço, peça o documento fiscal e guarde esse documento, porque ele tem uma força jurídica, né? Se porventura você precisar ir a um advogado ou ir em algum local onde você vai pedir que aquele serviço seja prestado porque não foi prestado de forma correta, esse documento ele tem aí a condição de poder comprovar de que realmente aconteceu aquela prestação de serviço, né? Ele serve como um documento comprobatório para esse tipo de situação. Tá bom? Meus queridos, é isso. Eu não vou falar muito sobre legislação, sobre impostos, né? Esse primeiro vídeo não tem esse viés. É só para que você tenha aí um conhecimento, uma familiaridade melhor com as notas fiscais, que você quando olhar, né, não leve um susto, tá? Uber também pode fazer emissão de documento fiscal, né? Marceneiro, pedreiro, né? Todos os ramos da área de prestação de serviço, eles podem e devem emitir documentos fiscais, tá bom? Meu querido, muito obrigado aí pelo tempo, pela atenção que vocês me deu para esse vídeo e nós vamos aí nos próximos vídeos falar um pouco mais sobre a tributação desses documentos fiscais. Um forte abraço, fiquem com Deus.